Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e essa aula se chama África e América Latina, nem tão distantes. Você pode achar esse nome um pouco estranho. Por quê? Vem aqui comigo que eu vou mostrar uma coisa no mapa. Aqui nós temos o continente americano, onde fica a América Latina. E aqui nós temos o continente africano, certo? Entre os dois a gente tem um oceano. E não é um oceano pequeno não, é um grande oceano, o Oceano Atlântico. Então, quando eu digo, voltando aqui para mim, que elas não são tão distantes, eu estou indicando para vocês o seguinte, que elas têm muita coisa em comum. Então, eu estou falando aqui de uma distância figurada. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas semelhanças entre a América Latina e a África, ou continente africano. A primeira coisa é a seguinte, a gente precisa ter claro na nossa cabeça o que é a América Latina. Quando eu apontei no mapa para vocês, eu mostrei todo o continente americano. Mas quando a gente fala de América Latina, a gente está falando sobre uma região do continente americano. Então, só lembrando rapidamente com vocês o que é região, região é uma repartição do espaço geográfico. Quando você divide o espaço geográfico usando um ou mais critérios, você fez o processo de regionalização e o fruto da regionalização são as regiões. E a gente tem duas formas principais de dividir o continente americano. Então eu vou projetar aqui uma imagem para mostrar para vocês. Bom, a gente tem um mapa 1 e um mapa 2. No mapa 1, nós estamos dividindo o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. Confere, a América do Norte é uma grande massa de terra a norte da linha do Equador, né? A América Central é uma parte que liga a América do Norte e a América do Sul pelo continente e mais um conjunto de ilhas, está em vermelho. E a América do Sul é essa grande massa de terras aí, cuja maior parte fica no hemisfério sul. Já no mapa 2 temos uma outra divisão. Essa divisão já não tem mais tão a ver com a localização ou com o tamanho das massas de terra, mas ela é feita com um monte de critérios. Notem, por exemplo, que o México, que na primeira regionalização, na regionalização do mapa 1, ficaria na América do Norte, aqui ele faz parte da América Latina, né? Em contraposição à América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é formada por Estados Unidos e Canadá apenas. Voltando aqui para mim, você pode estar se perguntando, Gustavo, se o critério para eu dividir entre a América do Norte, América Central e América do Sul é principalmente a localização, qual o critério para eu dividir em América Anglo-Saxônica e América Latina? Aí a gente precisa aprofundar um pouco, porque a gente vai falar de alguns critérios. Muita gente vai falar que é por conta da língua, né? Que na América Latina se falam línguas latinas, como o português e o espanhol principalmente. E na América Anglo-Saxônica predomina o inglês, que é uma língua anglo-saxã. Mas aí a gente tem uma questão. Na América Latina, a gente tem casos como Guiana, Suriname, que falam línguas como o inglês, ou até mesmo o holandês, a gente encontra inclusive na América Central, né, que faz também parte da América Latina, enquanto a gente também tem as línguas dos povos autóctones, né, que são os povos que já viviam lá há milhares e milhares de anos, também como o Quechua, o Aimará, o Guarani. Então a língua não é tão perfeita. Até porque se a gente pensa no Canadá, que é a América Anglo-Saxônica, tem uma parte considerável do Canadá que fala o francês, que é uma língua latina. Então esse critério ele não é perfeito. Então a gente vai ter outros critérios para se somarem a esse. Vamos pensar juntos. Um outro critério interessante seria a questão étnica, né? Se a gente pensa além da língua, na religião, nos hábitos culturais, a gente poderia aí pensar numa identidade latino-americana. Mas aí também é muito complicado. Então a gente vai somar outro critério que ajuda a gente, que é o critério histórico, que é um dos que eu gosto muito. O critério histórico ele vai dizer que toda essa parte ela foi colonizada com predomínio da colonização de exploração, que é aquela que visa retirar as riquezas e enviar para as metrópoles, diferente da colonização por povoamento,
que é aquela que busca, né, criar uma sociedade mais autônoma, né, embora colônia. Então, né, com uma economia ali que funcione melhor sozinha, por aí vai. Então, a América Latina, a maior parte dela, sim, predominou a colonização de exploração, e na América anglo-saxônica predominou a colonização de povoamento, embora no sul dos Estados Unidos tenha havido algumas colônias de exploração também. E a gente pode pensar em algo mais atual, como a divisão internacional do trabalho. O que isso quer dizer? Numa linha bem básica, seria o que os países exportam e o que os países importam. Então a gente teria na América Latina as exportações de produtos primários, como sendo aí os principais carros da sua balança de exportações, do que eles exportam. Então, produtos agrícolas, minérios extraídos do solo, enquanto na América anglo-saxônica a gente já tem a exportação de serviços sofisticados, de alta tecnologia, o que caracteriza uma economia aí bem mais forte, certo? E a outra questão que a gente pode pensar também são os indicadores sociais, como expectativa de vida, educação, renda per capita, por aí vai, que na América Latina vão ser aí bem mais cruéis do que na América anglo-saxônica. Beleza? Então, a gente vai pensar agora um pouquinho sobre o continente africano. Quando a gente fala do continente africano, geralmente a gente tem uma série de preconceitos. O senso comum, ele coloca uma série de ideias na nossa cabeça muito esquisitas, né? A primeira é a da África selvagem, né? Ou mesmo da África como um país. Eu já ouvi algumas pessoas falando, a África é um país. Não, a África é um continente e tem 54 países bem diferentes. E antes da chegada dos europeus lá, a África chegou a ter grandes impérios, né, grandes reinos. E é uma história riquíssima, né, com muitos povos diferentes e muitas etnias diferentes ali dentro do continente africano, beleza? E a gente tem uma tendência a achar tudo que vem da África ruim, né? Então, existe um preconceito muito grande com tudo aquilo que é de origem africana. Por exemplo, quando a gente pensa nas religiões de matriz africana, elas sofrem muito preconceito, né, como a Umbanda e o Candomblé. Diferente, né, do que acontece com outras religiões que vêm de outros continentes. Por exemplo, você pode falar assim, eu tenho uma determinada religião e não gosto de nada que tenha a ver com outras. Mas aí, às vezes, essa mesma pessoa foi lá e assistiu o filme do Thor, né, que é um filme que vai falar sobre deuses de outras religiões também. Mas como não é africano, a gente não tem o mesmo preconceito. E quando a gente vai falar também da África, a gente lembra de indicadores bastante difíceis, né? Ou seja, uma economia muito fragilizada, a gente vai pensar também numa balança de exportações ainda mais complicada do que a da América Latina, né? Muito mais baseada em produtos primários. Então, a gente tem que se perguntar as raízes disso. O continente africano ele foi colonizado pelos europeus a partir dos séculos XV e XVI. Né? A gente está falando de 1500 e pouco, né? 1400 e tanto, 1500 e pouco. Então, essa colonização começa. Quando a gente chega no século XIX, 1800 e pouco, os países europeus eles repartem a África entre si para colonizar. Então, eles impõem a própria língua deles, eles criam guerras, né, carnificinas, além da escravidão que já rolava desde lá, né, dos séculos XV e XVI. Então, e eles vão juntando nos territórios que eles criam etnias que às vezes são rivais, são completamente diferentes. Então vão criando um verdadeiro barril de pólvora no continente africano e sempre se aproveitando das riquezas desse continente. Daí, esses países eles vão conseguir suas independências já no século XX e muitas vezes no contexto da Guerra Fria, que foi uma grande rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Inclusive, estou com uma camisa aqui de um jogo, o Sonic, que é um dos grandes símbolos da Guerra Fria. Quem tiver curiosidade, eu aconselho pesquisar sobre. Então, durante a Guerra Fria, acontecia muito dos Estados Unidos apoiarem e fornecerem armas para um grupo e a União Soviética apoiar e fornecer armas para outro. E até hoje, esses países enfrentam dificuldades para fazer sua economia crescer. Há crescimento na África? Sim, mas é um crescimento que tem muita dificuldade, né? Então, eles têm esse problema para se inserir.
Uma outra coisa em comum, então, que a gente pode pensar entre África e América Latina é que ambos ficam a sul do chamado Equador econômico. Aqui a gente tem a linha do Equador, que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Esse a gente chama de Equador geográfico. Agora a gente tem um outro Equador, que é o Equador econômico, que eu vou mostrar para vocês na imagem agora. Então, plugando essa imagem aí do Equador econômico, a gente vê que, diferente do Equador geográfico, ele faz bastante movimentos para incluir alguns países e excluir outros. A gente tem, então, o que seriam os países do norte do Equador econômico, que são as economias mais fortes, mais baseadas em tecnologia de ponta, em serviços sofisticados, que emprestam muito dinheiro a juros e que têm boa qualidade de vida, né? As pessoas vivem muito, as pessoas estudam muitos anos, têm acesso à educação e também têm uma renda elevada. Enquanto ali em vermelho a gente teria o sul econômico. E no sul econômico a gente teria o inverso, uma economia mais fragilizada, muitas vezes baseada em produtos primários, e a gente também teria uma qualidade de vida bem mais difícil. Gustavo, é só pobreza a sul? Não. A gente tem o caso da China, que é uma economia crescente, né? Então, voltando para mim, vamos pensar o seguinte. Então, a gente está falando de uma região, América Latina, e de um continente que estão no sul econômico. Ou seja, que tanto sofreram com a colonização, quanto tem muitos desafios hoje em dia para vencer. Então, eu tenho alguns mapas para mostrar isso para vocês. Esse aqui que está sendo plugado, ele mostra o IDH. O IDH é uma medida da qualidade de vida, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais escuro, melhor a qualidade de vida. Quanto mais claro, mais difícil. Então vejam como a América Latina e a África enfrentam dificuldades. Como o processo de exploração na África foi mais grave que na América Latina, na África os dados aparecem piores. Esse mapa aqui que vai vir em seguida, ele mostra o produto interno bruto, a produção de riquezas. Então, olha Estados Unidos, Canadá, olha o norte, como as bolinhas são maiores do que ao sul. Então, se produz mais riqueza. Então, tanto na África quanto na América Latina, a situação é mais difícil. Mais difícil na África que na América Latina, né? Então, voltando aqui para mim, a gente precisa pensar sobre um outro dado, uma coisa mais urgente ainda, que é a alimentação. Então, projeta para mim esse mapa sobre subnutrição. Então, a gente vai ver que quanto mais escuro, pior a situação. Então, mais uma vez, ruim na América Latina e ainda pior no continente africano. Então, voltando aqui para mim, alguns pensadores eles foram elaborando coisas importantes sobre isso. Um deles foi o uruguaio, na América Latina, Eduardo Galeano, que escreveu um livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Nesse livro, o Eduardo Galeano ele vai falar que os problemas da América Latina eles vêm da exploração, desde a colonização até uma exploração que continua hoje com os países ditos desenvolvidos, os países do norte ou países centrais, que através da divisão internacional do trabalho vendem produtos e serviços caros para esses países, emprestam dinheiro a juros abusivos e compram produtos mais baratos. Então vamos ver, eu vou projetar aqui o que o Eduardo Galeano diz. Ele diz, segundo a voz de quem manda, ou seja, dos países ricos, os países do sul do mundo devem acreditar na liberdade do comércio, embora não exista, porque eles têm dificuldade de se desenvolver. Em honrar a dívida, embora seja desonrosa, porque os juros cobrados pelos empréstimos são muito altos. Em atrair investimentos, embora sejam indignos, porque muitas vezes exploram os trabalhadores e muitas vezes vão trazer muito prejuízo para o meio ambiente, como desmatamento e poluição. E a entrar no mundo, embora pela porta de serviço, né? E tem um outro teórico muito importante, que é o Patrick Bond, que vai falar sobre a questão da África. E ele diz, a África é pobre, no fim das contas, porque foi roubada pelo capital internacional, assim como por suas elites locais. Ou seja, desde os colonizadores até os países ricos, o capital internacional ele vai drenar também, né, esses países. Tanto que o nome desse livro do Patrick Bond é A Pilhagem da África, ou O Roubo da África. Né? E pelas elites locais, porque muitas vezes esses grandes bancos, essas grandes empresas estão associadas aos grandes ricos, né, dos países africanos, que são frequentemente apoiadas por poderes estrangeiros. Os setores público e privado têm trabalhado juntos para drenar o continente, para tirar do continente, para sugar o continente.
de seus recursos que, se cultivados e distribuídos justamente, deveriam atender às necessidades dos povos africanos. Então, voltando para mim rapidinho, que a gente já está terminando, a gente vê que a natureza presenteou tanto a América Latina como a África com tesouros, né? De água, de florestas, de minérios. Então, se isso tudo fosse bem aproveitado, bem distribuído, sem exploração, a situação seria outra. Eu convido vocês a refletirem sobre isso que o Eduardo Galeano e o Patrick Bond falam, né? E pensar um pouco que, apesar de um grande oceano Atlântico entre nós, África e América Latina não estão tão distantes assim. Um abraço e até a próxima.